Olá pessoal, esse é o Semi Podcast, eu sou o Max Silva. E eu sou Estela Calegari. E hoje a gente está aqui com um convidado que, para quem é fã de reality, vai lembrar dele. Tá? A gente está aqui hoje com quem, Estela? Fê Justin. É isso aí. Estamos na área. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela tua presença, agradece. por ter aceito. E vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Com certeza, a gente veio para isso, né? Foi bacana você ter vindo e essa conexão que a Estela, quando citou o teu nome ali, eu achei muito interessante. Não imaginava que você estava morando para cá. E antes, agora nos bastidores, a gente conversando, você já falou que fazem 2 anos que já está aqui, né? Sim. Pô, então tem bastante coisa para falar. Bastante assunto, né? Bastante assunto, né? Mas, como eu falei, para quem é fã de reality show e gosta muito do Big Brother, vai lembrar de você. E hoje a gente vai conversar. Não tem como não citar. Eu sei que você tem a tua vida antes do BBB, durante o BBB e depois do BBB. Com certeza. Mas eu acredito que a galera tá agoniada aí também, vai ver essa nossa entrevista lá na timeline deles, já vão querer entender um pouco mais e saber e ter dúvidas. Então a gente vai trazer isso agora, né, Estela? Isso aí. E principalmente nesse momento, né? Que ainda tá rolando o programa, sei lá. Exatamente. Já era uma curiosidade, né? Sim. Exato, mas vamos buscar lá atrás agora. Vamos querer falar um pouco antes, né? Manda. Porque muita gente viu o Justin ali no programa, mas a gente sabe que no programa tem toda aquela pressão também do período que você tá ali, do que você tem que estar com as câmeras em cima e tal. Não dá para ter realmente captar totalmente aquela essência de quem é você fora, né? Das imagens das câmeras. Então vamos falar um pouco antes. Me fala um pouco de quem era o Fernando antes do BBB. Cara, eu era um moleque, né? Pra começar. Eu tinha 23 anos, né? Quando eu entrei no programa. Novinho. Muito moleque. Meu Deus. Muito moleque. Não tinha noção de absolutamente nada, né? Mas eu trabalhava num banco em Osasco, na minha cidade natal. Sim. Então, o meu mundo era um mundo corporativo, a vida normal do trabalhador, né? Sim. Sempre fui fissurado por esporte, enfim, estar com os meus amigos, família e tal. Era o dia a dia normal de qualquer pessoa, né? E aí, com 23 anos, veio essa oportunidade maluca que aconteceu totalmente sem querer. Bom, já vou começar a entrar, né? Beleza? Não sei se... Não, fica à vontade. Você falou que fica à praticava vontade. esporte. O que você praticava nessa época? Cara, minha vida inteira eu fui ligado a qualquer tipo de esporte. Pra ter uma ideia, meu primeiro esporte na vida foi ginástica olímpica. Ginástica olímpica. Então, eu passei por natação, por judô, por futebol. Acho que todo moleque, né, brasileiro, principalmente. Hoje nem tanto mais, né? Hoje o surf já tem um alto exponencial aí na mídia, enfim, Sim. né? Mas também praticava surf naquela época e tal. Então, assim, todo tipo de esporte que você imaginar, eu era fissurado. Eu sou esporte addicted desde então, né? Hoje ainda continuo praticando, né? Musculação, academia, o normal do dia a dia, não mais como um esporte, mas sim como uma certa fuga, Claro. assim, que é importante não só para saúde ali e tal, mas saúde Vira mental. uma rotina, né? Saúde mental para mim é importante, vira meio que uma fuga, né? E surf, kite, principalmente hoje, tenho focado muito minhas horas de lazer pro kite. Que legal, você conseguiu manter isso, na verdade, na tua vida. É importante, como eu falei. É importante. E me diz uma coisa, nesse momento, nesse período, quando você recebeu o convite para participar, você estava em qual cidade? Eu estava em São Paulo. Você estava em São Paulo. Osasco, né? exato. Tá. Mas você tinha alguma coisa que te aproximasse dessa possibilidade? Ou foi algo assim inusitado para você? Legal pergunta, muito legal. Foi totalmente inusitado, cara. Eu nunca tive aspiração nenhuma a entrar em programa, nunca me inscrevi, nunca quis nada a ver com televisão, né? Absolutamente. E eu fui pego numa noitada em São Paulo. Olha só. Entrei no antiga extinta Pachá, em São Paulo. Pachá. E aí, nesse dia, inclusive, até uma história engraçada, legal, né? Que nesse dia da Pachá, eu tava com alguns amigos e
eu e o alemão, a gente foi pego no mesmo dia, na mesma balada, na mesma noite, inclusive. Olha só. Assim, a gente só não se inscreveu, não mandou fita e tal, né? Não sei o quê. Na minha época, era fita. Era que tinha Era que mandar. fita, né? Tinha que fazer uma inscrição lá e tal. VHS pra poder encaminhar. Exatamente. Fernando, sou não sei da onde, faço isso, aquilo. Não fiz isso, mas passei por toda a seletiva, né? Claro. Do programa. Isso aconteceu num final de semana, acho que foi feriado, dia 15 de novembro de 2006. Oh, faz tempo. E aí no dia seguinte eu fui abordado, né, por dois olheiros ali. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi a abordagem? Você tava na balada? Pois é, cara, eu tinha acabado de chegar na balada. Tinha acabado de entrar, assim, e a gente nem ia entrar, tinha uns amigos e tal, querendo entrar, outros não, e não sei o quê. E aí eu olhei pra fila, eu contei assim, cara, tinha umas 15 mulheres, assim, eu falei, como que eu não vou entrar nesse lugar aqui? Eu tenho que entrar nisso aqui, mano. Não tem como, se a fila tá assim, imagina lá dentro como é que tá. E aí eu entrei, juro pra você, eu dei acho que uns 5 passos assim, eu fui já abordado por um casal de olheiros, uma mulher e um homem. E aí ali batemos um papo rápido, né? Pegou ali algumas instruções, algumas coisas e tal, pegou meu telefone, enfim, e fui curtir o rolê. Você chegou a acreditar na hora assim? Você falou, cara, não vai dar em nada nisso. Mas eu já vou te falar. 23 anos sonhador. Vou te falar a verdade. Isso aí já tinha acontecido uma vez na academia em São Paulo, mas assim, nunca, como já tinha acontecido na primeira vez, eu nunca imaginei que pudesse acontecer de novo, né? Sim. Tipo, o raio cair 2 vezes no mesmo lugar é difícil, É né? difícil. E aí, isso foi até tema quando ela tava me perguntando algumas coisas e tal. Eu falei, pô, de novo essa história, porque eu já passei por isso. Que bobeira, né? Que maluquice. Não, eu sou pé quente, não sei o quê. Começou aquela história. E blá, blá, blá. Falei, tá bom, então faz aí o que você quiser fazer. Me pergunta o que você quiser perguntar. Pega meus dados aí e vamos ver o que vai dar. Não, fica tranquilo que eu vou... eu só preciso saber da sua disponibilidade para estar no Rio de Janeiro, tipo, esse final de semana. Eu falei, cara, como assim? Não, se acontecer, você precisa estar disponível. Eu falei, não, beleza, eu tô disponível, não tem nada pra fazer. Não tinha nada do caramba, eu namorava, tinha meu pai... Cheio de coisa pra fazer. Meus pais são separados, naquela Sim. época eles já eram separados. Meu pai morava em Curitiba, eu estava em São Paulo, ele tinha ido aquele final de semana para passar um final de semana comigo, pra gente sair para almoçar, enfim... E eu tinha uma série de coisas para fazer, eu falei, bora, nem imaginei que isso fosse dar nada, sabe? E aí fui, curti a balada e tal, cheguei em casa de manhã. Virou a noite. Viradaço, e acordei assim, eram umas 2 da tarde, algumas ligações no meu telefone, tinham 37 ligações não atendidas no meu telefone. Meu Deus. Apenas. Eu lembro do número, 37 ligações. Aí eu olhei algumas da minha mãe, do meu pai, obviamente, da Tá namorada onde? na época, né? Tá onde? E umas do Rio de Janeiro, porque eu não dormi em casa. Ainda tem mais esse detalhe. Eu saí do rolê, fui pra casa de um amigo, dormi lá. Doideira. E umas do Rio de Janeiro, 021. Eu falei, pô, 021, não conheço ninguém do Rio. Quem tá me ligando? Nem lembrou. Meu Deus, a Globo, velho, a mulher de ontem e tal, não sei o quê. Eu liguei pra ela na hora e falei assim, é o seguinte, eu preciso saber quanto tempo você precisa para estar no aeroporto. Eu falei, como assim? Não, a gerente do programa te adorou e tal, não sei o quê, e você tem um perfil que a gente busca e a gente quer te conhecer melhor, né? Eu falei, pô, nem cheguei em casa, cara. Como é que eu vou fazer isso? Como pra eu chegar no aeroporto? Eu não sei, umas 4 horas pelo menos. Não, então tá bom, vou comprar tua passagem para tal horário e tu esteja lá. Eu falei, beleza. E fui para casa já imaginando aquela história, né? Tipo, o que eu vou falar pra minha mãe, o que eu vou falar pro meu pai, o que eu vou falar pra namorada, o que não sei o que, tipo, um monte de coisa. Cheguei em casa, minha mãe começou a descer assim, a lenha em mim, soltar os cachorrinhos. Essa é a hora de chegar em casa. Falei, calma, mãe. Peguei minha mala, comecei a colocar umas coisas, ela ficou desesperada. Ela falou assim, não, não foi tanto assim, filho, calma, tá tudo Não bem. é tão sério, não precisa ir embora. Tá tudo bem. Eu falei, não, calma, mãe, senta aqui, aconteceu isso, tenho que te explicar, tal, assim, assado, tô indo pro Rio de Janeiro e é isso. Ela, pô, é sério? Eu falei, mas toma cuidado, aquele negócio, claro, também. Eu falei, lógico, mãe, eu vou tomar cuidado, tudo, mas eu vou te ligando e tal. Naquela época não tinha WhatsApp, essas coisas, mas Sim. vou te manter informado e tudo, né? E aí fui pegar meu pai, mesma coisa. Já tá 4 horas da tarde, a gente vai almoçar onde agora? Que não sei o quê. E a namorada aceitou tranquilo? A namorada foi um pouquinho mais complicado.
Porque, óbvio, eu não podia falar muita coisa, né? Meus Sim. pais, minha família, a gente tava começando um relacionamento, Ah, né? tá, Não no era início. algo... Já era um namoro, tudo, mas não era algo firme, né? E Firme, tal. sim. É, Aí foi uma coisa um pouquinho mais complicada, claro, quando o negócio foi tomando forma mesmo, que eu fui para o Rio, fiz toda a seletiva, fui passando pelas etapas ali, aí voltei para São Paulo, fiz exame médico, tudo, uma porrada de coisa tem que fazer. Quando a coisa foi tomando um pouquinho mais de forma, que eu fui tendo o feedback do pessoal da Globo, eu comentei com ela, né? E aí foi, assim, bem difícil mesmo, porque ela não aceitava Ah, ela não e sei. foi, e assim, putz, se ela vê esse negócio, ela vai me xingar, mas tudo bem. Mas ela era linda, ela é linda, né? Era modelo na época e tudo, e eu cheguei a comentar com ela, falei, cara, vai ser bom pra você também, porque imagina, se eu Sim, tiver uma exposição, você linda desse jeito, óbvio que a gente pode vai tentar refletir nela, né? arrumar alguma coisa pra você, né, de Uhum. certa forma. Então, eu cheguei a pensar nisso, mesmo sem ter noção de muita coisa do que acontecia Claro. do programa, até porque eu não assistia, eventualmente assistia um paredão X ou Y, alguma coisa que, Mas eu não né? acompanhava, não. Não, Sim. jamais, não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo, absolutamente nada. Quando eu realmente entrei no programa, eu falei, e agora? Era época de paredão de terça-feira, só assistia na Nossa, terça-feira. não teve. Acho que era terça, né? Terça. Mudou agora? Não sei, Não, mudou? eu acho Eu que acho que é geralmente é terça. terça os paredão, né? Eu É. não, É, eu não uma coisa E, lembro. assim. e o que tu sentiu? Qual é a sensação de pisar na casa? Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ou Uma vamos com doideira. tudo? Porque, como eu falei, eu nunca tive ambição nenhuma, né? Sim. Aspiração nenhuma a entrar É que tu não no acompanhava reality. também, né? Então, assim, para mim, ao mesmo tempo que era uma loucura, também era uma coisa meio, Uhum. normal, vamos, vamos, Vamos ver. vamos nos divertir aqui, Vamos né? viver. Isso aí. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu me apaixonei logo no terceiro dia. Quer dizer, na verdade, eu me apaixonei no elevador. Quando a gente saiu do hotel, eu olhei pra Flávia e me apaixonei por ela. Nessa época vocês chegaram a ter aquele período de confinamento? Sim, Antes de sim. entrar? Foram Quanto tempo vocês ficaram? 7 dias dentro do 7 quarto de dias. hotel, sem TV, sem Meu Deus, eu ia nada, enlouquecer. tudo fechado, Sozinho. sozinho. É que assim, as pessoas acham que é assim, esse negócio. É difícil, não é fácil, realmente, não vou mentir. Seria hipocrisia da minha parte dizer que é tranquilo. Não. Mas o tempo inteiro vem alguém no teu quarto pra, primeiro, saber como tu tá, né? Dá um suporte. Comida, Segundo, coisa. falar um pouco sobre o programa. O Boninho mesmo vem, explica, e depois Que traz legal. o contrato para você ler, para você assinar. Aí tem toda uma dinâmica que vai explicar do programa. Aí vem gente para cortar teu cabelo, vem um negócio, você leva tuas roupas, suas roupas não pode ter marca, né? Então, Uhum. as minhas roupas todas tinham marca, eu era surfista, então, tipo, marca para tudo quanto era lado. E aí eles vêm, fazem uma triagem da tua roupa e tal, aí... Então, assim, sempre tem alguém, né? Aí, o Passa café da manhã, rápido, né? café da Passa manhã, o comida. almoço, o Uhum. jantar, sempre vem alguém servir para você. Então, não é algo que você fica, assim, totalmente isolado. Claro, tem momentos que você tá ali sozinho, aí eu dormia muito, eu corria dentro do quarto, ficava malhando, ficava fazendo flexão, pulando polichinelo, ficava fazendo tudo, cara. Fazendo a hora passar. Não tinha o que fazer, cara. 7 dias dentro do quarto de hotel. Então, do dia que ela te mandou a passagem, perguntou quanto tempo você tinha que estar no aeroporto, você foi para o Rio de Janeiro. Naquele período você retorna então para Osasco para organizar a tua vida. Sim. Tá, e daí deu quanto tempo até você ir ficar confinado? Entre você ir para o Rio de Janeiro, passar por essa reunião e depois... Isso aconteceu ali, a primeira etapa, né? Vamos falar assim, a abordagem deles ali aconteceu, se eu não me engano, no feriado dia 15 de novembro de 2006. O programa começava no dia 9 de janeiro de 2007. Então, foi até o dia 2 de janeiro, que foi realmente o dia que o pessoal chegou em casa e jogou a mala assim e falou, bora, tu tá dentro. Foi então desde o dia 15 de novembro até o dia 2 de janeiro de 2007. Então, foram dias assim que eu já não dormia mais também. Ansiedade. Ficou bastante ansioso ou não? Claro, com certeza. Tipo, Porque vai ser como vai ser, né? porque assim, por mais que eu não tivesse noção alguma, é uma coisa totalmente inusitada, é uma loucura realmente, é algo que você fica na expectativa de estar num programa de rede nacional, né, em horário nobre,
Aí, obviamente, comecei a pesquisar algumas coisas, mas, claro, assim, pesquisava e entrava por aqui, saía por aqui, porque eu realmente já não conseguia mais viver, não conseguia mais trabalhar direito também, né? Sim, eu acho que é um dos programas com maior visibilidade, vamos dizer assim, por quê? Porque você está exposto numa emissora, uma das maiores emissoras, né, um horário nobre Sim, e de forma recorrente por todo esse período, todos os dias. todos os dias. E fora o pay-per-view também, né? Fora o pay-per-view, que é Tá 24 ali horas. 24 horas. Só que também é aquele negócio, por mais, como eu falei, né? Eu fiquei ansioso, tive toda essa digestão, vou falar assim, né? Pra digerir tudo que estava acontecendo. Mas também depois que entra, cara, como eu também não tinha nenhuma perspectiva de nada, pra mim foi tranquilo. Eu não senti falta nenhuma de sair da casa, meu Deus, eu tô Que tempo aconteceu? ocioso aqui, sabe? Sim. Na época eu até fumava e tal, e foi bem difícil isso, porque na época eu fumava 3 cigarros por dia, assim, mais ou menos, né? Num dia normal, num dia de um trabalhador, de um cara que acordava 6, 7 da manhã, ia trabalhar das 8 às 5. Então, fumava ali um cigarro na hora do almoço, um cigarro né? Quando dava um Não tempinho, fume, né? isso não é bom. Eu só estou falando o que passou na minha vida. Não O estou que era a tua, induzindo, a tua realidade. não estou induzindo. É só para ficar claro que isso foi um fator que foi bastante difícil para mim lá dentro. Uhum. Porque eles bolam lá um jeito de você fazer a compra daquilo, né? Com as estalecas lá e tal. Isso também gera uma certa polêmica dentro da casa, porque, pô, você não fuma, eu fumo, a gente tem que juntar o dinheiro, tudo para comprar comida pra gente comer, mas tem que comprar pro meu vício. Um cigarro para a pessoa, né? Entendeu? Então isso também gera uma polêmica ali dentro. E eles me disponibilizavam um X que era o que deveria durar para mim a semana inteira. Só que eu fumava 3 cigarros por dia. Então vamos fazer uma conta rápida aqui: 3 vezes 7, 21. Né? Eles me davam 21 cigarros para durar a semana inteira. Só que não durava, é óbvio que não durava. Porque tem o tempo ocioso, tinha festa, outra tinha isso, tinha realidade. aquilo, é outra coisa. Então aquilo acabou mexendo comigo de uma forma que eu acabei me estressando em alguns dias, assim, e perdi algumas provas de comida também, aí tinha que comer na xepa, e não podia comer um pãozinho de manhã, queria tomar um café, sabe? Não podia tomar água, comer, na minha época era arroz, feijão e carne seca. Arroz, feijão, carne seca. Arroz, feijão e carne seca. De manhã, de tarde, de noite, sempre. E nas festas, sim. Aí podia se divertir, comer, beber à vontade. Você ficou quanto tempo ao todo lá? 35 dias. 35 dias. Foi um tempo razoável, eu considero, assim, até porque até fica uma dica para quem quer entrar, para quem, né, enfim, eu acho que é super válido. É legal hoje, acho que as coisas mudaram bastante, né? Por exemplo, eu penso comigo assim, se eu tivesse de novo a oportunidade de entrar num programa desse, a minha postura seria bastante diferente. Sim. Eu acho que, até pegando o gancho da minha experiência, o fato de ter ficado 35 dias, quando eu saí, eu tinha passado aproximadamente um terço do programa lá dentro. Sim. Né? Eram 90 dias, mais ou menos, então um terço, um pouquinho a mais. Você aguentou 5 a 6 eliminações? Fui o sexto eliminado. É. Então, quinto ou sexto eliminado. Bom, enfim, 5 ou 6. Quando eu saí, o programa ainda estava rolando, né? Ainda estava no ar. Então, eu pude trabalhar bastante. Gera curiosidade enquanto você está lá dentro, das pessoas continuarem acompanhando o programa, e você começa a colher os louros disso aqui que está acontecendo, né? Se você vê que você já não vai ganhar, né? Tipo, cara, a melhor coisa que você tem faz bem o que tu tem que fazer lá, aproveitar, curtir horrores, as festas e tal e tudo mais. Sai com uma imagem boa, enquanto o programa tá rolando, tu vai ser chamado bastante para fazer bastante coisa. Bastante programas, né? Não só o programa. Na minha época, era, né? Porque a gente tinha que ter visibilidade na TV, né? Hoje em dia, com rede social... Sim, já sai com com o dobro de seguidores, né? Com Tipo, canal no YouTube, podcasts, com um monte de coisa, cara, a tua exposição é muito maior, né? Muito mais abrangente. sim. Então, a dica que eu dou, quer entrar, entra. Não queira ganhar, queira curtir, zoar, aproveitar, porque é uma experiência única, de verdade. Bacana. Tem uma pergunta aqui, bem legal.
Teve alguma parte difícil que pouca gente viu, tirando a parte da comida? Você teve um relacionamento lá dentro, né? Tive um relacionamento. Teve algumas partes que você achou que desfavoreceu, coisa assim? Ah, você fala em termos de edição? Isso, coisa de assim? edição. Tá. Eu acho que assim, ó, tudo é dinheiro, né? Ninguém tá em nenhum lugar pensando em não ter algum benefício, e principalmente Sim. numa emissora, Imagina o reality, né? é Sim. dinheiro, né? Patrocínio e blá, 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 uma série de coisas. Então, é óbvio que não há uma edição do tipo, ah, você fez isso, eu vou falar que você não fez, ou você não fez, eu vou falar que você fez. Não. Mas tem uma edição, assim, do tipo, ah, tu falou algo que não é muito legal. De repente o cara bota um slow motion, a tua voz um pouco mais grossa e bota um fundo macabro, um negocinho pra falar, olha lá, o cara é do mal, sabe? E faz o corte também, né? Pega só aquela parte. Exato. Então, Não pega assim, o contexto existe inteiro. uma edição nesse Verdade. sentido, né? Por quê? Eu vou lá e foco na Estela. Ela me dá um X de Ibope lá. Eu foco no Max e me dá 3X de Ibope. Quem que eu vou focar mais? Qual que é a história mais interessante para o programa? O que as pessoas estão querendo ver, consumir? Uhum. Óbvio que eu vou colocar o Max mais do que a Estela, apesar de eu achar a Estela muito mais bonita que o Max. O que importa é o que tá trazendo audiência. Exatamente. Então eu acho que é por aí, né? Assim, por isso que eu volto a dizer o que eu falei há minutos atrás, né? O mais importante, o mais legal, acho que da experiência toda é você aproveitar ela mesmo, sabe? Não se importar com o que vão achar nem nada. Óbvio, você é uma pessoa do bem, você vai sair de lá super bem. E tu sempre lembrou das câmeras ou teve algum momento assim que tipo, Zero. esquece? Zero. No começo, obviamente, que você fica, né? Você Fica, tá parado tentando assim, fazer, né? Não, tentando Aproveitar. fazer não. A câmera vem em você, você fica com medo. Eu ficava com medo. Eu não sei se outras pessoas querem fazer para a câmera, não sei, mas como não tinha aspiração nenhuma a isso, eu ficava com medo, com receio, de repente me pegar com o dedo no nariz, sei lá. Gente, é ser humano, todo mundo faz Claro. isso, normal, Sim, né? sim. Enfim, então, por exemplo, no banheiro mesmo, no banheiro tem uma câmera, a Ai, parte que- de trás, essa assim, parte é loucura. tem uma parte de trás, mas não é para saber o que você tá, né, você tá com dor de barriga ou não, você tá sentado, você tá em pé, enfim, não é para nada disso. É para eles terem um certo controle também, Sim. saber que era um banheiro só, na verdade, na minha época eram dois, né, porque tinha a casa do líder, que tinha um banheiro, e tinha a casa dos participantes normais, que tinha um outro banheiro. Então, ambos os banheiros tinham câmera, mas você não pode se trocar fora das câmeras, né? Se você estiver passando mal, sei lá, numa festa, você vai lá e começa a vomitar e apaga lá e desmaia, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, as pessoas estão de Sim, olho. sim. Então, é para ter um certo controle, né? Óbvio, aparece qualquer coisa ali, deve aparecer para quem está nos bastidores. Mas para quem está em casa, Não vai aparece. aparecer. E isso foi difícil de engolir, assim, no começo. Eu fiquei uns 3 dias travado pra ir no banheiro, cara. Até que a Bruna chegou um dia, a gente tava lá conversando, e aí caiu nesse papo, quem já foi no banheiro, tal, fez número 2, não sei o quê. A Bruna, eu já fiz. Eu falei, como assim você já fez? Ela, eu já fiz. Eu falei, tá de brincadeira, eu tô uns 3 dias sem ir. Ela falou, já fui já umas 8 vezes. Eu falei, eu tô indo agora, tchau. Sabe? Seguiu. Tá bem travado. Porque é diferente, né? É difícil. Claro. Você tá realmente numa situação meio desconfortável, né? Então, acho que no começo, assim, o mais difícil foi isso. Mas depois, cara, você nem se importa mais com câmera, nem nada. É claro, na minha época ainda era bem diferente do que é hoje, volto a dizer, né? Ali, você pegava vídeos, né, na internet e tal... tem uma série de brigas ali, onde a galera fala uma série de coisas que hoje, se estivesse falando tudo aquilo, seria processado, preso, e enfim, uma série de outras coisas. Muda, né? Muito, né? Muda. E eu Dei acho uma assim, olhada também a edição que você pegou, ela tava num pico de auge do programa, Sim. porque as pessoas, era o maior atrativo e o enlevo das pessoas naquele momento. Como tu falou, o acesso à internet não era como é hoje, né? Hoje as pessoas estão ali conectadas o tempo todo, Instagram, TikTok, WhatsApp, conversando. Elas não tinham esse canal essa válvula de escape de consumir a internet. Então, você aguardava, muitos que não tinham o pay-per-view, você aguardava aquele momento de chegar o Bial ali. Na minha época era Bial, Na sua época era o Bial.
e anunciar. Então, assim, o Ibope batia longe, né? Justamente você pegou esse período do auge. Claro que é como você falou, agora em contrapartida, tem esse outro lado, mas também tem essa questão de que a visibilidade por meio da conexão da internet e de tudo que que ela entrega é muito maior. Muito maior. Como a Estela falou, você já sai de lá explodindo de seguidores, né? Que não era o caso da sua época Não. por causa dessa questão. Na minha época, a gente tava saindo do Orkut e indo pro Facebook, cara. Exatamente. Transição, né? E hoje em dia o pessoal tem muito medo de cancelamento, eu acho, né? Então Com eles certeza. evitam tudo. Com Eu evito certeza. falar uma coisa, eu falo alguma coisa que eu sei que vai engajar, que vai me trazer alguma coisa, entendeu? Então acaba ficando uma coisa meio Mas você sabe programada. mas você sabe que eu acho isso pra quem é o participante, né? Não pra quem tá consumindo. Porque por isso. Né? O participante é bom. Por isso que eu falei agora há pouco, né? Pô, tu entra lá, curte o que tu tem que Vive. curtir, vive o que tu tem que viver. Óbvio, toma cuidado com as coisas que tu vai falar, mas quando você sair, você vai sair assim, ileso. Vamos falar assim, né? Ileso. E aí, tu vai aproveitar toda essa exposição. Então, Sim. o melhor de tudo é realmente, entra lá, fica 30 dias e tal. Minha concepção, se eu tivesse de novo a chance, eu não ia querer ganhar mesmo, de jeito nenhum, eu ia lá. A gente falava, e eu não tinha essa noção na época, e a Flávia, ela falava muito disso também. A gente fazia uma piada que era... a gente tá num spa, de férias, né? O Boninho, às vezes, ele vinha e xingava a gente, falava, não tem ninguém no spa de férias aqui não sei o que, isso aqui é uma coisa séria, bababá. E é mais ou menos isso que eu penso hoje. Se eu entrasse lá, não que eu ia ser uma planta, não é isso, mas, cara, é curtir mesmo, sabe? Se eu tiver mas muita sorte, eu vou até a final. Sim. Se eu tiver mais sorte ainda, eu vou ganhar. Então, se eu não tiver tanta sorte assim, para que eu vou ficar me indispondo com uma série de coisas da Estela ou do Max que não são favoráveis para mim? Eu não vou morar junto contigo, cara, pro resto da vida. Se eu der muita sorte, eu vou passar no máximo 3 meses com você ali. E tá tudo bem, Sim. Realmente. entendeu? Tá tudo bem. Você vai lá, na hora de fazer xixi, não abaixa a tampa, não levanta a tampa, ou não dá descarga. Tá bom, dane-se. Tudo bem, não é que... Não é legal, claro que não é legal, mas... Não, cara, vou ficar contigo o resto da vida. Vamos morar junto, Exatamente. entendeu? Mas aí cabe pessoas realmente ter uma pegam inteligência isso. emocional para lidar com isso naquele momento. Né? Exato. Hoje eu tenho, antes não tinha. Mas você trocou novinho, né? Novo, 23 anos. eu fiz 24 anos lá dentro, inclusive. Que legal. Fiz 24 lá. Tu ficou muito tempo casado, né? Fiquei tu 9 saiu- anos casado. 9 anos. A gente se conheceu lá e ficamos 9 anos casados. Como é que era fazer um aniversário lá dentro? Passava como um dia comum ou vocês tinham algum evento ali de um parabéns, pelo menos? Tinha. Eles mandavam Um bolinho? Mandavam umas bexiguinhas lá, a gente fazia uma brincadeira entre a gente e eu tenho que falar porque no meu aniversário foi bem diferente. Foi um dia que não ia ter festa, não ia ter nada e o Simple Plan tava fazendo uma turnê no Brasil e calhou da única data que eles terem ser no dia do meu aniversário. Então eu tive Simple Plan no quintal da minha casa para 14 amigos, é isso. Olha só, que bacana. Ai, que legal. Que legal. E a gente não foi convidado. Exatamente, não, a gente não fazia parte. A gente tinha que assistir camarote. Então foi o Só no máximo, cara, foi o máximo. Legal. Assim, foi assim, óbvio, isso nunca mais vai acontecer na minha vida, né? Eu tenho completa convicção de que isso foi fora da casinha, né? Mas tinha, assim, esse bolinho, né? Que eu acabava Que bacana. rolando. Que bacana, e tal. cara, que legal. Ô, Fei, tu se sentiu bem representado? Mudaria alguma coisa da trajetória, tirando a maturidade que tu falou, né? Eu acho que é mais essa pegada mesmo da maturidade, assim, porque... Pô, hoje eu tenho 42, né? Eu tinha o oposto, né? 24, 42. Curtiu. O tempo, ele é o senhor de tudo, né? Essa é a verdade. A gente sempre quer ter menos idade. É o senhor de tudo mesmo, porque tá cada vez mais escasso. A gente perde cada vez mais tempo com uma série de coisas que às vezes não tem nada a ver. Realmente. Isso aqui toma um tempo Nossa danado Senhora. da gente. A gente fala que não tem mais tempo para fazer, mas, cara, quantas horas você fica nesse negócio? Sim. Olhando a vida dos outros, né? E coisa que Nossa. às vezes não tem nada, você deixa de fazer algo bacana e tal, e por estar aqui, né, focado nisso aqui e tudo. Então, acho que a maturidade mesmo que o tempo me trouxe, né, de ser quem eu sou hoje, né, olhar para trás e foi legal pra caramba tudo.
mas eu acho que eu voltaria nessas condições de aproveitar mais, né? Eu não tinha isso. Eu imaginava que, assim, eu ia entrar ali e, sei lá, quando ia acabar, eu ia morar ali. Entendeu? Pra mim era isso, cara. Tua nova casa. Não tinha, É. assim, ó, consciência de nada, de nada, Bom. de nada. Então, se eu pudesse mudar, era isso, aproveitar tudo mais. Depois que eu saí e tal, minha mãe, meu pai, eles até falaram assim, eu achava que colocaram alguma coisa na tua comida, na tua bebida, porque você dormia demais. Eu falava, é verdade, eu dormia mesmo. Tu chegou a assistir tua edição ou não chegou a assistir? Assisti algumas coisas depois. Assistiu. Eles te dão, né? Quando você sai, na minha época, davam um CD com vários CDs, né? Com várias, todas as edições Ai, que legal. Não sabia disso. do programa até você sair, né? Então, Ah, legal. eu tenho até hoje guardado lá um monte de CD, mó barato. Que legal. Tem alguma história, assim, que tu possa contar pra nós que ninguém sabe, por exemplo? Tanto do Fê ou do programa? Eu sei que tem alguma coisa do programa que, quando o pessoal sai, eles não podem fazer algumas entrevistas, algumas coisas assim. Sim, isso... Tem é meio limitado, né? Pelo que eu sei. Volto a dizer, na minha época era assim, como é hoje, eu não sei, porque hoje tem rede social, né? Então a gente eu não tenho realmente noção. Mas na minha época a gente tinha que cumprir com um contrato de 6 meses, né? De não poder falar com nenhuma outra emissora. Você tinha um tempo ali, sei lá, E alguns assuntos, né? 2 minutos, 30 segundos, eu não me lembro agora, honestamente falando. Mas você podia falar com rádio, porque é só a emissora que você era Sim. vetado, né? Que vincula a imagem, né? Pega a sua imagem. É normal, eu entendo perfeitamente, né? De certa forma, é uma via de mão dupla, né? Você usufrui do que eles te proporcionam e eles, obviamente, querem um retorno disso. Então, era mais isso. Mas história, assim, cara, não consigo me lembrar de nada, porque tudo foi muito... tem uma história, talvez, que não tenha passado. É verdade, vou contar essa. O alemão vai matar, o alemão... na verdade, quando a gente se encontrou lá dentro, né? Eu e o alemão, a gente se conectou muito, né? E foi até engraçado. Ele chegou pra mim uma hora e falou assim, irmão, é o seguinte, nós dois somos os caras mais bonitão da casa. E se a gente for pegar mulher aqui, eu preciso saber quem você quer pegar pra gente não brigar. Eu falei, não, cara, beleza, legal, da tua parte, tudo, não sei o quê. Eu falei, tu gostou de quem? Não, ele falou, gostei da mineirinha lá, que era a Iris, e da carioca. Eu falei, então fica tranquilo, que eu gostei da paulista ali, tá tudo bem, tá tudo certo. Fechou, então. Tu fica no teu, fica no meu, a gente não vai brigar, beleza? Não vamos beleza. se cruzar aqui, não vamos. Foi isso, então, eu acho que isso não passou, eu não vi em nenhum lugar, foi uma conversa nossa, assim, tipo, conversa de cafezinho, né, de corredor, sabe, essas coisas. A gente tava se conhecendo e tudo, mas foi engraçado, porque eu achei muito massa da parte dele de vir assim, tipo, ele era Com toda muito... humildade. Ele era... Os mais bonitos aqui. Ele era muito mulherengo, né, e tal. E aí ele veio com essa história, eu achei engraçado. A história do alemão. Olha a cabeça do cara, que legal. Deixa eu te perguntar assim, você saiu de lá, e aí, beleza, tem um processo, quando você sai, você também... você tem um confinamento antes de entrar, e quando sai você já é liberado diretamente, ou existe um período ali que você precisa passar por algum processo com eles antes deles te soltar para você dar as entrevistas e tal, para você ficar livre? Ou é dali da porta, você tá liberado? Como é que funciona? É mais ou menos 50-50. Tá. Tipo, ele te libera para você fazer o que você quiser da tua carreira, né? Sim. Óbvio que se eles tiverem interesse, né, na tua imagem, na tua carreira, eles vão te prender um pouco mais, principalmente para fazer os programas que são da grade, né? Não só da emissora em si, mas de outras emissoras coligadas ali, né, e tal. Então, diversas coisas em outros canais Globosat, eu acabei fazendo, né? Bacana. Mas, em termos de gerenciar a carreira e tudo, eu fui correr atrás. Na verdade, quando eu saí, já tinham alguns empresários e tal, que estavam a fim de... Estavam preparados já. De cuidar da minha carreira. E aí eu acabei modelando o Brasil inteiro. Cara,
Todos os estados desse país aqui eu fui, todas as capitais. É. Não tem um que eu não tenha ido. E como que você... Tá, e aí, beleza, tinha vários empresários tendo interesse. Como que você administrou isso? Você trouxe alguém de confiança, pegou um advogado seu, alguém da família, Legal. falou assim, ó... Porque eu imagino aí, tu sai de lá, vem o assédio de Sim. várias pessoas, agentes e tal. Que, cara, eu vou ganhar dinheiro junto com esse cara. Sim, E aí, sim. como que administra isso? No começo, né, é redundante dizer, mas é a mais pura verdade. Como eu não tinha noção de nada, Uhum. eu procurei saber quem eram as pessoas que tinham Sim. um certo caráter, uma certa índole, né, para poder gerir a minha carreira ou direcionar de uma forma mais coesa, né? Então, quando eu saí, eu procurei a própria emissora para que eles pudessem indicar alguém. Só que eles não indicam, porque, obviamente, pode ser um tiro no pé. Né? Sim. Pode acontecer algo e aí você fala, pô, vocês me indicaram o cara, Sim. e o cara, né? Então, eles realmente te deixam livre para você fazer o que você quiser. Uhum. Então, eu recebi contato de várias pessoas e eu acabei optando por uma agência de modelo lá de São Paulo. Inclusive, tinha um casal do Big Brother 6, que é a Mariana e o Saulo, que também eram empresariados por ele, né? Certo. Então, eu me senti um pouquinho mais confortável. Conversei com eles e tudo. Falei, não, ele é o máximo, Aquiles, um beijo, Aquiles, para você estiver vendo em qualquer lugar. E ele acabou gerindo minha carreira ali naquele momento. Bacana. Depois a Flávia saiu, né, do programa depois de mim, e eu acabei até apresentando, e ele também acabou gerindo a carreira dela. Só que a gente não tinha uma exclusividade, né? Ele proporcionou muita coisa pra gente, mas a gente não queria se fechar somente ali, né? Uhum. Porque, óbvio, a gente quer palpar outros lugares, quer entender. Às vezes tá bom ali, mas tem um outro lugar que pode ser um pouco melhor, Natural, com o tempo, novas propostas melhores iriam vir. Exato. E a gente fica na dúvida mesmo, normal, Exato. imagino. Mas, de certa forma, ali na agência, eu tinha, né, todo o suporte jurídico, todo o suporte de empresários. Então, eles já conheciam todo o circuito de moda, né, do Brasil todo, porque tá sempre fazendo eventos em todos os eventos de moda e tal. E não só a Mariana e o Saulo, mas, tipo, o Bruno Galhaço fazia com ele, Giannichini era empresário, ele era empresário também, tipo, então tinha uma galera de peso que eu falava, pô, se as pessoas estão se envolvendo com esse cara é algo que vai ser potencial para mim, né? Isso te trouxe mais, na tua visão, assim, ó, Justin, te trouxe mais exposição ou realmente ele te deu uma rentabilidade financeira nesse momento? Nessa saída ali, com essa agência te atendendo? Eles conseguiram te colocar mais em evidência ou também repercutiu financeiramente para ti favorável? As duas coisas. As duas coisas. As duas Bacana. coisas. A questão de gerir ali tua carreira foi bacana porque como eles já trabalhavam com isso, eles já tinham um formato, vamos dizer assim, pronto, né? Tipo, sabe que... eu vou falar aqui qualquer coisa... mas, assim, eu não tenho noção, não lembro das datas, mas na época tinha o São Paulo Fashion Week, tinha o Rio Fashion Week, tinha não sei o que, tinha o Dona Fest aqui em Santa Catarina, então tinham vários eventos que faziam o calendário de moda do ano, né? Então eu participei de todos eles, para não falar todos, a maioria deles, né? Então isso já vinha pronto, né? Adicionalmente a isso, tinham curso de TV, de teatro e cinema. Eu sou formado em TV, teatro e cinema. Eu fui me especializar, fui me aprimorar, porque a minha vida eu estava vendo que começou a direcionar para isso, né? Felizmente, eu saí com uma imagem boa, consegui trabalhar bastante e falei, cara, vamos investir nisso aqui, porque a vida está me mostrando essa porta aberta. Sim, né? tu direcionou isso, né? Direcionou a isso. Então, com o suporte dele, ele me colocou, né, escolas, porque eu não conhecia, escolas que poderiam ser legais, pessoas que poderiam agregar, treinamentos específicos para agregar, para voz, enfim, uma série de coisas. Legal, né? oratória Então, e tal. tudo. Então, isso acabou sendo muito, muito legal.
para essa questão de tentar alavancar a tua carreira, não só colher o que já estava pronto, Claro. entendeu? Eu fiquei... É um processo de modelagem mesmo. exato. Eu fiquei com peça em cartaz em São Paulo durante um tempo. Eu fiz algumas coisas que foram legais, participei de alguns testes, inclusive passei em alguns, só que tivemos problemas de negociação, tivemos problemas com a própria emissora. Uma das novelas que eu ia fazer lá era na Band ainda, cara. Aí, você vê, Band fazia novela. Tem muito tempo isso. Então, lá acabou que a verba da novela tinha caído. Então, assim, algumas coisas aconteceram que acabaram fechando-se as portas. Mas eles preparavam você ou tentavam te deixar preparado para se a oportunidade surgir, você agarrar. Né? E deixa eu te perguntar, assim, ó, de tudo isso que você vivenciou saindo de lá, tá? Hoje, se fosse citar algo, assim, que mais te surpreendeu, que você não imaginava que aquilo aconteceria contigo pós-saída do BBB, o que foi? Que você pode citar hoje pra nós isso? Poxa, cara, ó... No próprio programa eu falei do meu aniversário, né? Tipo, algo totalmente inusitado. A minha última festa dentro do programa foi o Fatboy Slim tocando lá dentro. Para 10 pessoas. Fatboy Slim para 10 pessoas. Aí tem uma infinidade de coisa, cara. Eu tive contato com o maior ícone da televisão brasileira. Fui várias vezes no programa do Silvio Santos. Ai, que legal. Eu olhava pro cara assim e ficava, meu Deus... Tipo, não acredito. Tô aqui. Deus, Deus. Tô aqui. É você. Você existe. Você sabe? realmente existe, né? Então, alguns eventos também, tipo, Carnaval em Salvador, ter contato com Ivete pegar na mão, assim, falar, vem aqui, Claudinha, não sei o quê. Claudinha me chama, beijo, Claudinha. A gente descia nos trios elétricos, a gente ficava dançando, todo mundo junto. Então, te coloca em lugares inimagináveis. Eu ainda que, volto a dizer mais uma vez, não tinha qualquer aspiração. Quando eu me vi naquele lugar, eu falei, pô, nunca me subiu a cabeça nem nada, mas eu olhava, claro. eu sei muito bem de onde eu vim, eu fui criado em Osasco, na periferia ali e tal, então assim, eu não tenho problemas em assumir isso. Então, eu nunca passei, né, por alguém de nariz empinado, nunca nada. Mas eu sabia também olhar para aquilo e falar, aonde eu tô? O que está acontecendo com a minha vida? Que loucura isso, olhar para as pessoas e, tipo... Eu lembro que uma entrevista eu falava assim, antes do Big Brother... Não, pós, eu fiz o Paparazzi, foi isso mesmo. Pós Big Brother eu fiz aqueles ensaios sensuais que tinha e tal, não sei o quê. E aí, numa das entrevistas, me perguntaram assim, qual mulher tu acha bonita? Não pode falar a Flávia, não sei o quê. Eu falei, pô, Fernanda Lima. E uma vez eu fiz um desfile com ela. Maravilhosa, né? E eu olhava e falava, caraca, eu falava, fala dessa mulher aqui, ela tá aqui do meu lado. Ela tá aqui agora. Tipo, umas coisas assim, entendeu? Fingir normalidade ainda, né? Exato. Então, são realmente oportunidades. Por exemplo, eu falei também de ter viajado o país inteiro, né? Eu fui pro Acre, você já foi pro Acre? Existe mesmo? Existe. Você é o segundo que me fala que existe, tá? Existe, eu fui pro Acre. Que maldade, o pessoal do Acre. Não sabe que vocês existem, tá? É lindo o lugar. A gente aí, clica, compartilha, clica no sininho. É lindo, mas é longe, realmente, longe. Sabe? Então, assim, essas oportunidades eu jamais teria. Mas eu entendo. E você sabe que essa mudança de comportamento que você fala, a gente entende que é complicado até julgar isso, por quê? Porque esse deslumbre, ele é esfregado à sua cara, com certeza. né? Porque você, eu sei de onde eu vim de família humilde e tal, só que ali, aquilo está exposto, está sendo colocado a você, na verdade. Não é o fato da pessoa se deslumbrar em si por algo, assim, não é o excesso de você, é o excesso à sua volta. Exato. Então é complicado até julgar, né? Então, quer dizer, você tem que entender que você precisa aproveitar aquilo de forma saudável, né? Como você fez também, aproveitar o máximo possível, né? Entender o time certo. Você vê que hoje a tua visão, se eu entrasse de novo, eu ia ficar tanto tempo, ia sair enquanto o programa tá correndo, que a audiência tá rolando, eu ia estar aproveitando. Exato. Porque uma vez que acabou. Dura um pouco tempo ali falando sobre aquilo, daqui a pouco as notícias já são outras. Honestamente,
por conta da minha exposição que foi legal e tudo, eu ainda consegui sobreviver um bom tempo. Depois sobreviver é pesado. Mas eu consegui ainda colher bastante coisa. Usufruir muito tempo. Bastante tempo. Isso foi em 2007, sei lá, fiquei até 2010, 11, assim. Óbvio, 10, 11, bem menos do que Certo. no 2007, assim, estouro, né? Literalmente estouro. Hoje, imagina como deve ser. Essa galera doideira, né? Sim. 2008, muito bem. 2009, bem. 10, miado. 11, tipo, zero. Sabe? Ô, Fernando, mas vamos tocar num ponto assim, ó. Provavelmente tem alguma coisa dentro desse período que você esteve lá, ou até mesmo, a gente cita muito o período interno Big Brother, mas você pode até citar 2 exemplos se quiser, tanto dentro quanto fora, depois que saiu. Teve alguma coisa que você falou, que você se arrependeu, que você falou, cara, eu faria diferente. Se eu tivesse lá hoje, eu faria diferente. Se eu tivesse naquela situação, naquele momento, eu faria diferente. Pode citar tanto dentro quanto fora, ou os 2 momentos. Um momento X, tipo, um momento específico, você fala. Porque, assim, no geral, eu acabei dizendo já, né? De aproveitar mais, de não ter dormido tanto, como minha mãe falou. Beijo, mãe, beijo, pai. Vou mandar beijo, ela vai ficar doida. Mas um ato, de repente, algo que você diz, pô, não deveria ter feito, não deveria ter falado, não deveria ter agido. Cara, eu não consigo lembrar de nada, assim... Por isso que eu perguntei, assim, especificamente falando, honestamente, eu não consigo lembrar de nada. Repetiria tudo. Eu faria tudo de novo, cara. Tudo de novo. Claro. Na verdade, faria tudo de novo, porém, hoje, com tua experiência, faria diferente. Com a outra visão. Não, com certeza. É o que eu falei no começo. A gente quer ter sempre mais tempo com a cabeça que a gente tem hoje, né? Ou voltar alguns anos atrás com a cabeça que a gente tem. E hoje tu tem uma vida bem tranquila, né? Comparação que tu já teve até 2010, como mesmo tu falou. Eu não sei, o que é tranquilo pra você? O que é tranquilo pra você, Estela? É muita coisa tranquila, né? Então, é difícil de falar. E como que foi, tipo, você sair disso pra toda essa loucura de viajar? Enfim, uma boa pergunta. Pra voltar a ser o Fê antes da... Na verdade, assim, eu nunca vou ser o mesmo Fernando, né? Nunca, de antes. Nunca. E isso é uma coisa que... Tu sente falta? Foi difícil pra mim. Eu tive até uma certa... Outra pergunta, né? Uma certa depressão. Faz parte. Eu tive até uma certa depressão, assim, porque o Big Brother, ele te tira do anonimato, te joga pro estrelato e depois tu cai no esquecimento. Tu não volta pro anonimato. E isso é muito, com perdão da palavra, foda. Porque você, da noite pro dia, é estrela. E conhecido no Brasil inteiro. E do dia pra noite, esquecem de você. Né? Óbvio, hoje tem 18 anos que eu participei do programa. Sim. A pessoa que assiste hoje tem 10, 12, 15 anos. Muito provavelmente ela não assistiu a minha edição. Com 15 anos, ela não assistiu a minha edição. Né? Claro. Então, é claro que ela não vai saber quem eu sou. Hoje, pra mim, zero. Não tem problema nenhum. É até bom, eu até acho legal. Eu conheço as pessoas assim e nem falo disso na minha vida. Né? Não porque eu tenha algum problema com isso. Não, porque eu sou o Fernando de hoje. Com o passar do tempo, a gente vai conversando, a gente vai sabendo, a pessoa vai se aprofundando, fala, pô, eu te conheço de algum lugar, tal, não sei o que, daqui a pouco começa não sei o que, aí cai no papo. Pô, mas por que você não falou? Eu falei, cara, por quê? Tu não perguntou? Foi um momento da minha vida, foi legal, foi importante, foi massa, não nego, não recrimino, só que tu tá me conhecendo agora, então tu tem que conhecer quem eu sou agora. Sim, né? quem realmente você é, verdade. E então, quando eu me deparei com essa questão do esquecimento, aí doeu porque eu não sabia nem o que fazer. Eu não sabia se eu voltava para aquilo que eu fazia antes, não sabia se eu ia, sei lá, abrir alguma coisa, um negócio, se eu ia empreender, se eu ia vender coco na praia, se eu ia, sei lá. Eu não tinha noção realmente do que eu poderia fazer, né? E aí eu me vi num mundo que todas as portas meio que estavam fechadas, porque, óbvio, eu vivi 5 anos aproximadamente, vamos colocar aí, né? 4 anos da exposição, e aí tem um gap no meu currículo, vamos falar assim. Inclusive, uma vez teve um fato interessante, porque, óbvio, antes do programa eu tive uma carreira, né? Claro. Pós-programa, essa carreira congelou.
E depois eu tentei não, voltei para o mundo corporativo, né? Hoje atuo no mundo corporativo. Mas, quando eu fui voltar, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista, não me lembro que empresa, enfim, não lembro para o que era especificamente. E o cara perguntava para mim dessa janela, desse gap que tinha no meu currículo, né? E, eu, e ele perguntou para mim e falou assim, cara, você se importa de falar sobre isso? Eu falei, não, eu posso falar, mas você tem que entender que foi um processo, um projeto pessoal meu, algo que eu quis fazer, porque eu era muito novo, e foi isso e isso que aconteceu. Aí o cara olhou e falou assim, cara, vou te falar uma coisa, com todo carinho, legal que tu falou isso, porque eu cheguei a pensar que tu foi preso. Nada contra os presos, nem nada, mas tipo assim, olha a cabeça da pessoa, sabe? Então, eu tive que lidar ainda com essa questão do tipo, pô, tem um gap, quem eu sou, para onde que eu vou, o que eu fazia antes, o que eu vou fazer agora, e aí eu caí Claro. nessa depressão. Um momento que você fica um pouco perdido ali, né? Sem Perdido. saber pra onde ir. Perdido. Felizmente, assim, tenho grandes amigos, família, né, bem estruturada, assim, apesar de meus pais serem separados, a gente tem um carinho, amor muito recíproco um pelo outro, tudo. Nunca tive problema, claro, financeiros, claro, acho que todo mundo tem, né, todo mundo passa e tudo, mas eles me deram um baita suporte para que eu pudesse virar essa chave, né? E principalmente amigos, né, eles me ajudaram bastante a voltar para esse mundo corporativo. Aí eu fui, obviamente, me especializar no que eu faço hoje, né? Foi um trajeto bastante árduo para chegar onde eu tô hoje. Felizmente, eu tô feliz com o que eu faço, mas... Isso que importa, né? não, mas também não é algo que, não, tô feliz com o que eu faço, vou ficar fazendo isso aqui pro resto da minha vida e tudo mais. Não, eu tenho, hoje minha cabeça, ela me permite também olhar, Expandir os horizontes. exato. Eu não fecho mais portas, eu deixo todas elas abertas, né? Como hoje eu trabalho no mundo corporativo, mas eu trabalho remoto, né? Então, eu tenho essa possibilidade de, no mundo remoto, estar em qualquer lugar que eu quiser. Então, eu tenho uma infinidade de oportunidades acontecendo onde quer que eu esteja, entendeu? Então, só tem que estar afiado, pronto para, opa, isso aqui é legal, né? Vou fazer isso aqui. Eu tenho alguns projetos que eu quero fazer, alguma coisa, inclusive, voltada para o esporte, né? Que realmente, se for falar de paixão, do que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida, é algo voltado para o esporte, né? Eu tenho projetos que eu quero fazer, principalmente voltado pro kite, que é o que eu perco mais meu tempo, assim, no lazer. Perco não, ganho mais tempo no lazer. Não sabia que tu gostava disso. Não sabia que tu gostava disso. De kitesurf? É o amor da minha vida. Eu descobri isso há 4 anos atrás, na pandemia, um projeto que eu peguei em Fortaleza, no Ceará. Passei 9 meses lá trabalhando e pude aprender um esporte novo. Tava lá sozinho. Aí foi isso, né? Pandemia, você sozinho, sem fazer nada, tudo fechado, nada. Eu na janela. Eu na janela do hotel que eu tava assim, tipo, eu tava tomando uma água, uma cerveja, um coco, não lembro. Acho que eu tinha voltado da academia, tava tipo, vendo assim, pôr do sol, massa. E aí eu vi 2 caras passando lá no fundo, no mar, assim, eu velejando, né? De kite. Eu falei, pô, tá aí, eu vou fazer esse negócio. Nunca fiz, quero fazer, vou ficar aqui um tempão, vou ficar sozinho aqui, sei lá quando vai acabar esse negócio de pandemia, eu vou procurar saber. Aí procurei, falei com o pessoal e tal, não sei o quê. Uma semana depois eu tava fazendo aula, tentando aprimorar e conhecer e tudo mais, me envolvendo com as pessoas. Hoje eu tenho inúmeros amigos lá no Ceará, inclusive o Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, cadeirante, né? Ex-Big Brother 2, mora lá. Ele mora lá? Mora lá, na Taíba. Encontrei com ele lá algumas vezes. Beijo pra você também, Fê. E, pô, me apresentou várias pessoas lá que fazem parte do esporte, pessoas maravilhosas que puderam me ajudar. E é isso, eu me encontrei num esporte que eu falo de boca cheia, assim, é o melhor esporte da vida. Bacana. Legal. E se tratando de projetos, vamos falar de um projeto importante para a vida, que é o projeto de família, né, Estela? Você é pai, né? Sou pai. Bento, amo você, filhote. Que idade tem seu filho? Bentinho fez 6 em dezembro agora, dia 16, sagitariano. 6 aninhos, legal. Bentinho é o máximo, cara. Aconteceu totalmente numa fase bastante conturbada da minha vida.
Eu estava morando em Curitiba e conheci uma pessoa de Florianópolis e a gente acabou tendo um relacionamento rápido e E o veio. Bento veio. Não só... benção. É isso que eu ia dizer agora. É clichê, mas é a grande verdade. Minha vida, ela vem numa transformação, assim, muito grande. Mas a chegada de um filho, ela é algo realmente transformadora. E transforma o homem, né? Realmente transforma o homem. Eu adquiri a maior maturidade da minha vida pós meu filho. Eu tenho completa convicção. Apesar de eu não tenho medo de falar isso, nem nada. Eu sou muito tranquilo. Não ser um pai 100% presente, porque N situações, né? Primeiro, hoje tudo bem, eu tenho o lado positivo do home office que me proporciona estar mais próximo dele. Claro. Inclusive, o fato de ter vindo para cá, né, para Santa Catarina, foi de estar mais próximo dele. Você vê, né? Muda os planos, né? Exato. Muda os Só que planos. agora ele se mudou para uma cidade do interior também, de Santa Catarina, que acaba me dificultando muito. Eu levo 6 horas para chegar lá. Não tem muita coisa. É o que eu falei, eu não sou o mesmo de antes, não sou o mesmo do Big Brother, não sou o mesmo de 2 anos atrás, não sou o mesmo Fernando de 6 anos atrás, quando ele nasceu. Claro. Muita coisa também amadureceu na minha cabeça, né? A gente evolui bastante, né? E assim, independente de eu ser um cara 100% presente, eu tento o máximo de tempo que eu puder estar com ele, e que seja 15 minutos. Vão ser os melhores 15 minutos da minha vida e da vida dele. Acaba não sendo mais, tu vai reparar, gente. Eu tenho 2 filhos, eu fui pai aos 21 anos. Meus filhos hoje têm 18 e 17, né? Eu tenho que olhar pra cima pra ver eles já. São 2, mas é bacana porque são meus melhores amigos, meus parceiros. São 2 brothers que eu tenho, sabe? São dois meninos? 2 meninos. Legal. Miguel e Gustavo. Parabéns. E voa, tá? O tempo voa, cara. Voa. O tempo voa. Então, realmente, tudo que eu tava te ouvindo aqui falar, né? E lembrando, né? Da situação. E aí você vai notar que não é tempo, a quantidade de tempo que você passa com ele, É a de qualidade. qualidade do tempo que você passa. É de qualidade. Aquilo que você falou sobre isso aqui, né? Aí quando você pega 6 horas de estrada pra ver ele, ó, larga lá no carro. Porque Nem essa lembra, né? qualidade do tempo que você vai dar pra ele ali é o que vai marcar. Às vezes nem larga, porque fica filmando, né? Faz foto, faz tudo. foto. Vai, meu filho, vem aqui, faz o que. Aí tem a avó. É só colocar em modo avião pra deixar no... Aí tem a avó que tá lá em São Paulo, que quer falar com o menino, aí tem que ligar, fazer ligação, vó, tá aqui, eu vou também, tá todo mundo aqui, enfim. Então... E não para, tá? E não para. Meu mais velho tá com 18 anos, tá na faculdade. Eu vou dar um presente pra ele de aniversário. Cara, eu esperei ele chegar da faculdade 11h30 da noite, não montei, veio numa caixa grande toda desmontada, lá fui montar junto com ele, porque eu podia entregar simplesmente pronto, mas só pela experiência de gastar esse tempo com ele ali, 1 horinha montando junto, sabe? Com certeza. Aí você analisa o tempo de qualidade. Mas que bacana, tá? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Abre pra nós agora, compartilha com a gente, com todo mundo que tá assistindo aqui, o Just de hoje, que projeto que você está focado nesse momento, com que você está trabalhando, o que você pode compartilhar conosco? Cara, eu tenho uma consultoria hoje de TI, né? Eu presto serviço para grandes multinacionais e, enfim, do mundo inteiro. Tô sempre envolvido e atualizado, né, com TI, né? Hoje a gente tem aí o advento até da IA ou AI, né? Sim. Enfim, que óbvio, tenho certeza absoluta que daqui para frente é o que vai reinar, então quem puder, até dando um spoiler aí, né? Quem pudesse aprimorar e gosta de TI, cara, foca nisso aí, que é o emprego do futuro. Precisa estar antenado, né? As tendências de tecnologia. A tecnologia, ela não é... Ela é uma agora. Opa, agora já não é mais. É outra. Você tá entendendo? Ela tá em constante atualização. Então, eu trabalho com TI, eu tenho que estar sempre atualizado. As versões, né, do sistema que eu faço, implementação, tá, é um sistema de gestão empresarial que ele está sempre sendo aprimorado, não só para o Brasil, mas a nível mundial. É um sistema... Você implanta, dá suporte e treinamento? Tudo.
E aí, óbvio, eu tenho um suporte da própria empresa, né, lá de fora. E aí eu faço parte não sou só eu, tenho uma equipe, né, nos projetos. Claro. Eu cuido de uma parte, cada equipe cuida de uma outra parte, e tudo depende do tamanho da empresa, tudo depende do tamanho do projeto, do que ele está comprando, o que ele quer Certo. gerir melhor, né? Se é a parte de transporte, se é a parte de materiais, se é a parte de venda, relatórios, enfim, tem uma série de coisas. Então, hoje o meu foco é nisso, né? Como meu dia a dia, né? Mas, como eu falei, né? O meu grande sonho passou a ser algo voltado pro esporte e principalmente pro kite. E deixa eu te perguntar, hoje, no momento que você está, levando em consideração o teu trabalho, teus projetos, o que você está desenvolvendo na área de TI, filho, né, paternidade, toda a questão, analisando até a logística, tudo, né, mudança de vida novamente, você aceitaria um convite para um novo reality? Boa pergunta. Mas muito boa pergunta. Eu aceitaria, cara. Aceitaria. Aceitaria. Porque eu queria me colocar nessa zona de desconforto com essa cabeça que eu tenho hoje. Tipo, eu acho que seria muito legal, entendeu? Porque, como eu falei, eu não sou a mesma pessoa. E eu tenho consciência de que eu ia poder usufruir melhor daquilo que o reality poderia me proporcionar, entendeu? Não só profissionalmente falando, mas pessoalmente também. Porque hoje eu vejo essas coisas com meu filho, por exemplo, do lado pessoal, né? Que eu tenho certeza que isso iria agregar para ele, entendeu? De eu estar... Tudo bem, ia ficar um tempo ali, né? No programa, meio tocado e tal, não sei o quê, mas certamente eu ia ter mais tempo para estar mais próximo dele e com mais qualidade. Claro. Entendeu? Então, eu aceitaria sim. Acho que com essa cabeça de que tudo tem um prazo de validade, né? E tudo tem mesmo um prazo de validade. Tu compra sei lá, um queijo no mercado, tem lá um prazo de validade. Tu compra sei lá, um fogão, uma hora ele vai quebrar também. Então, o Big Brother também é isso. Ou qualquer reality é isso também, né? Tem o teu prazo de validade. Então, bacana. Eu entraria facilmente. Vamos... Nosso tempo tá acabando. Meu Deus. Vamos, na verdade... voa, né, cara? Tem tanta coisa. Ó, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando, cara. Tem muito várias conteúdo. perguntas. Vamos fazer uma minissérie. Mas a gente vai ter que ir minissérie, 3 capítulos. Exatamente. Mas tá bacana, tá legal esse bate-papo, essa conversa. Muita coisa que a gente não imaginava, né, Estela? Não sabia. Mas vamos lá, vamos para nossa saideira, né? Rodada final de perguntas, Estela. Pergunta polêmica agora? É agora? Vai lá. Não. E se você pudesse viver, tirando o seu aniversário, tirando essas datas que você citou antes, o que você reviveria novamente? Lá dentro do BBB, eu falo. Dentro do programa? Você vai escolher um único dia para você reviver. Isso, tipo assim, um momento assim que você... Meu Deus, isso foi sensacional pra mim. Tirando aquela parte do seu aniversário que você já citou, né? Que é bem marcante. Pensa assim, tu vai fechar o olho quando tu abrir, tu tá lá. Caraca, velho. Não vale dizer Simple Plan. Não vai dizer o quê? Simple Plan. Não. Tirando essa parte, né? É porque assim, eu já entreguei tudo de cara, né? Exatamente. Poxa, cara. Eu acho que a entrada no programa foi bastante marcante, mas não a entrada na casa. Quando você sai do hotel, você sai do teu quarto de hotel, que você sente aquela sensação de liberdade, do tipo, beleza, tô indo pra dentro de uma casa, vou ficar lá preso de novo, mas agora tô vendo o que tá acontecendo. E na minha época, a gente ficava no hotel e tinha aquelas carreatas, né? Sim. E até chegar dentro do programa. E era acompanhado tudo. Então ali você tinha total não, tinha uma dimensão do que estava acontecendo, né?
E eu lembro que eu saí, as pessoas já falavam meu nome, já não sei o quê, aqueles negócios tudo na frente, assim. E eu falava, cara, eu sim. entrei 7 dias, parece que, tipo, desligaram e ligaram de novo, Você sabe? conseguia entender a proporção que tava, né? Tudo aquilo, né? Então eu acho que o dia da entrada eu gostaria de viver de novo porque foi muito emocionante. E de gerar essa expectativa de, tipo, o que vai acontecer daqui pra frente, quem são as pessoas, porque, óbvio, a gente não sabia quem eram, né? Aí você conhece todo mundo ali no saguão do hotel e tal, e fazia, né, esse trajeto da casa. Esse trajeto todo foi legal demais, porque Que bacana. os carros iam, helicóptero, aquele negócio todo. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, se você pudesse voltar no tempo, encontrar o Justin daquela época e dar um conselho pra ele, que conselho seria esse? Cara, se joga e aproveita cada momento como se fosse o único. É clichê, mas é a mais pura verdade, cara. Para de se preocupar com a opinião dos outros, porque Vai Cancelamento, viver, a vida é curta. vai viver, falem bem, falem mal, falem de mim. E não é isso que eu quero dizer, tipo, falem de mim. Não é Não é forma nesse pejorativa, sentido. sabe? É do seguinte, cara, tua conta quem paga é tu, teus problemas ninguém vem saber o que sabe? Teu acerto é com Deus, eu sou É isso aí. cristão e é isso. Então, eu até costumo dizer pra galera assim, pô, vamos supor, eu gosto de velejar, gosto de ir lá pro Ceará pra encontrar meus amigos e passar um tempo lá. Legal. Aí eu vou pra lá, fico lá, sei lá, 15 dias, não sei, enfim, um dia que seja. Amanhã, se eu quiser voltar lá, ele tá lá, o lugar. Ele tá lá. Não importa o que você vai fazer, você tem a oportunidade de fazer de novo. O reality ali, talvez nunca mais. Então aproveita, Exatamente. cara, se joga. Cara, a gente tem uma última pergunta, a Stella vai fazer pra ti, e eu gostaria que você respondesse até olhando pra câmera, porque essa pergunta é pra nós, e você está respondendo também pra todo mundo que tá acompanhando Com certeza. o podcast e que quer saber mais da sua história. Manda, Estelinha. A última pergunta, que é responsabilidade. Qual foi a maior lição que você tirou de tudo isso? Acabei de falar, gente. Aí, eu tô entregando tudo antes, cara. É isso, acho que viver cada instante, cada minuto, é onde você vai poder, inclusive, se conhecer, né? Quando você deixa de lado preconceito, deixa de lado vaidade, deixa de lado o que as pessoas vão achar de você ou tudo mais, é onde você acaba tendo a sua essência, né? Então, se eu puder dar um conselho para você, viva intensamente, não tenha medo de errar, sempre acredite num ser maior, sei lá, seja lá qual for a tua crença, se apegue à tua família, que, querendo ou não, os pais são chatos pra caralho, são mesmo, mas são as únicas pessoas que vão estar do seu lado quando você mais precisar, você pode ter certeza. Acho que uma das maiores lições da minha vida é essa, no momento mais difícil, onde eu não sabia quem eu era, onde eu não sabia o que eu ia fazer, eles estavam ali da mesma forma, do mesmo jeito, me apoiando, me incentivando, me dando amor, me dando carinho, do jeito deles, né? Ninguém é perfeito, ninguém é igual a ninguém, não adianta você querer também esperar algo de alguém que não vai poder te entregar da forma como você imagina. Apenas aceita, toca a bola pra frente, que se você for persistente o bastante, eu te garanto que vai chegar lá. Bacana. Sim. Ana, deixa a sua rede social aí pro pessoal, quem ainda não segue, de seguir. Claro, Fe_, Justin, Justin. Maravilha. Pessoal, esse é o Fernando Justin. Obrigado mesmo por ter vindo. Foi um Imagina, prazer cara, te receber. prazer é todo meu. Tá? Brigadão. Prazer é todo meu. Beijinho. Obrigada. Valeu. É isso aí. Pessoal, até o próximo, tá? Tchau. Valeu, tchau.